Boa noite a todos, queridos irmãos, queridos amigos. Bem-vindos ao Jesus em Família, bem-vindos à Paz e Amor Virtual. Hoje nós temos uma presença muito especial da nossa querida amiga Sheila Testa. Então, aguardem que daqui a pouquinho ela já está a postos para falar com a gente. Vamos fazer a nossa prece, lembrando que aqui esse trabalho, além de ser um local de divulgação da nossa doutrina espírita, também é um local onde nós incentivamos fortemente o culto do Evangelho no Lar. Que é o que o culto do Evangelho no Lar? É aquele momento em que a gente marca um encontro com os espíritos amigos. E aí eles vão até a nossa casa e fazem todas as benfeitorias que a gente necessita, trazem as medicações para o nosso corpo físico e espiritual e nos auxiliam com intuições, nos auxiliam com nos insuflando coragem, a força necessária para nós vencermos as nossas provas, os nossos obstáculos. Então, nós sempre marcamos dia e horário. E aí, neste momento, os espíritos vão ter o compromisso de comparecer ali na nossa residência. Neste momento, a gente procura se reunir numa mesa, ou em qualquer lugar que seja, tá? Convida os familiares, né? Convida as pessoas da família, as pessoas que estiverem presentes, né? E ali você vai abrir o Evangelho ao acaso. Antes disso, é bom sempre deixar uma garrafinha de água para fluidificar, que vai ser consumida durante a semana, tá? Abre o Evangelho ao acaso, um dos familiares lê um trecho desse Evangelho, e aí cada um dá sua opinião, comenta aquilo que entendeu. E assim se torna um ambiente agradável, onde as pessoas vão entendendo um pouquinho mais sobre os conceitos que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Feito isso, a gente faz um encerramento com uma nova prece e pedindo, né, tudo aquilo que a gente necessita, mentalizando as nossas necessidades. E não esquecendo de agradecer, porque nós temos muito, sempre muito a agradecer. É só dar uma olhadinha para os lados que a gente vê o quanto a gente tem a agradecer. E às vezes a gente se preocupa com tantas coisas tão pequenininhas que nem faz sentido, né? E aí, então, neste momento, a gente pede perdão pelas nossas falhas, que também não são poucas, tá bom? Então, nós sempre incentivamos o culto do Evangelho Lar. E hoje, então, se você está fazendo o culto conosco, nós vamos abrir para a nossa prece, logo em seguida vamos passar a palavra para a nossa irmã Sheila fazer a condução. Então, eu peço a você que neste momento possa elevar o seu pensamento, buscando então sintonizar com estes espíritos amigos, nesta corrente do nosso Mestre Jesus, através dos benfeitores da nossa casa de Paz e Amor, da Sociedade Espírita Paz e Amor, que leva os seus trabalhadores espirituais à residência de cada um de nós. Encontra você onde você está, onde o seu pensamento estiver conectado conosco e com esses benfeitores espirituais. E assim, em nome de Deus e em nome de Jesus, nós vamos dar aberto esse nosso trabalho, chamando a nossa querida irmã Sheila Testa. Boa noite, Sheila. Boa noite, Grace. É com muita alegria que nós estamos aqui na noite de hoje, a fim de conversarmos sobre a nossa doutrina que tanto nos anima, que tanto nos consola. Então, agradecemos o convite, né, por esta oportunidade e que possamos todos juntos estarmos num só pensamento, juntamente com a nossa corrente de paz e amor. Então, antes de adentrarmos ao nosso assunto, importante fazermos uma breve introdução que inicia-se da seguinte forma. Os espíritos no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos,
nos dizem que todo o efeito tem uma causa. E eles nos dizem que isso é um axioma. E o que é um axioma? Um axioma é uma premissa de que é evidente, é uma premissa de que é verdadeiro. E nós construímos ainda alguns sinônimos deste axioma. Sabemos, então, que toda causa tem uma consequência. Toda a ação gera uma reação. A semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. O nada não pode produzir coisa alguma. Então, esse axioma é o que nós chamamos de lei de causa e efeito. Quando nós fomos criados por Deus, lá nos primórdios, fomos criados simples e ignorantes. Porém, a lei de Deus sempre esteve na nossa consciência. E os espíritos, na questão 262 do Livro dos Espíritos, nos dizem que lá, quando Deus nos criou, simples e ignorantes, Deus supre a nossa inexperiência, traçando-nos o caminho que devemos seguir, como se faz com uma criança. Então, ele vai dizendo por onde que nós devemos ir, vai por aqui, vai acolá e assim por diante. Emmanuel, no livro O Consolador, recebido por Chico Xavier, na questão 113, chama isso que Deus faz lá quando nós fomos criados de determinismo. E os espíritos ainda continuam na questão 262, nos dizendo que o determinismo deixa-nos, porém, pouco a pouco, à medida que o nosso livre-arbítrio vai se desenvolvendo e nós vamos nos tornando senhores da nossa procedência e das nossas escolhas. E muitas vezes, quando nós iniciamos a nossa caminhada através do nosso livre-arbítrio, nós vamos nos extraviando do caminho, tomando um mau caminho. E acabamos nos quedando, porque nós não escutamos também os conselhos dos bons espíritos. Sabemos, então, que estamos num mundo de provas e expiações. Então, muito provável, todos nós, muitos de nós, na verdade, termos quedado neste caminho quando nós fomos adquirindo o nosso livre-arbítrio, com exceção dos missionários. Então, só fazendo um parêntese para explicar aos irmãos, Emmanuel nos traz o que é determinismo e o que é livre-arbítrio. Na questão 132 do livro O Consolador, ele nos diz que tanto o determinismo quanto o livre-arbítrio, eles coexistem na nossa encarnação, nas nossas jornadas, e eles entrosam-se na estrada dos nossos destinos. O determinismo, conforme falamos anteriormente, ele é absoluto lá nas baixas camadas evolutivas, lá quando somos criados. Enquanto que o livre-arbítrio, ele vai se ampliando com os valores da educação e da experiência. Os espíritos, na questão 258, nos trazem um exemplo que podemos
encaixar aí em determinismo e livre-arbítrio. Então, eles nos dizem o seguinte: se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem criou, e sim Deus. Podemos chamar isso, então, de determinismo. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haveres visto nisso um meio de progredir, e Deus o permitiu. Então, nós, quando desencarnados, antes de encarnados, sabedores de todos os caminhos que tomamos anteriormente, que foram os maus caminhos que os espíritos nos disseram lá, quando nós, sabedores disso, nós pedimos lá para que nós reencarnemos e passemos por diversas dificuldades a fim de que a gente consiga, então, sanar e voltar para o caminho reto. Então, um exemplo bem pequeno. Eu, quando desencarnada, entendo que pelas minhas faltas, pelas minhas dificuldades, eu preciso vir e desencarnar por um tiro de arma de fogo. Pois bem, quando eu aqui já encarnada, depois de vivenciar tudo aquilo que me foi necessário e chegar o meu momento de partida, quando chegar este momento, Deus vai criar toda aquela situação de perigo e de ameaça da qual eu virei a falecer, como, por exemplo, através de um assalto, através de uma bala perdida. Então, isso é determinismo e aquilo é o livre-arbítrio. Quando nós, então, começamos a trilhar a nossa jornada de forma a seguir a nossa vontade, acabamos, muitas vezes, conforme falamos, na maioria delas, indo contra as leis de Deus que estão aqui na nossa consciência. E com isso, nós adquirimos débitos que serão sanados na nossa vida atual ou nas nossas vidas futuras. Então, se estou na vida presente, provável que aquilo que eu irei passar, né, a causa das minhas aflições, é por atitudes minhas desta encarnação ou de encarnações pregressas, das quais eu já trago uma bagagem que demonstrou as minhas dificuldades. Isso é o que chamamos de causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Porém, necessário fazermos uma diferenciação entre provas e expiações. As expiações são todas aquelas vicissitudes, aquelas dificuldades decorrentes das minhas próprias faltas. Já a prova são todas aquelas que buscam a depuração do meu espírito, tudo aquilo que eu preciso experienciar como espírito para seguir no meu progresso. Mas as duas são em prol do nosso progresso espiritual. Então, meus irmãos, é neste ponto que nós conversaremos sobre o nosso tema, que tem por título É Tempo de Colher. Conforme falamos, então, quando na nossa encarnação
aparecem vicissitudes, aparecem tribulações, provável que elas tenham decorrido das minhas próprias faltas. Mas porque eu as escolhi quando desencarnado, porque lá a minha visão de espírito era diferente da que eu tenho agora. Então, nós pedimos para passar por determinada situação a fim de enfrentar as dificuldades para que eu me eduque, para que eu não volte mais a cair, digamos assim. Na questão 252 do livro O Consolador, Emmanuel nos diz que receberemos a dor de acordo com as necessidades próprias, com vista ao resgate do passado, resignação, e a situação espiritual do futuro, prova. No entanto, é importante nós sabermos que para progredirmos, não necessariamente iremos passar pela dor, não necessariamente iremos passar pelo sofrimento. Nós iremos passar por situações que nos levem a nos educar, que levem com que a gente se modifique do status quo ante, né, e nos tornemos pessoas com um progresso maior. Então, não necessariamente. E claro que também aquela situação que eu vou passar de dificuldade, o meu sofrimento, ele vai ser maior da medida em que eu encaro aquela situação. Então, se eu encarar aquela situação de uma forma, digamos, vitimizada, que eu sou sofredora, eu, de fato, vou sentir muito mais do que aquela pessoa que tem coragem. Então, quando nós desencarnarmos longe da matéria, conforme falamos anteriormente, nós enxergamos a vida de forma diferente. Nós temos um ponto de vista diferente. E Kardec, no final da questão 266, nos traz uma nota explicativa. Mas antes, ele pergunta aos espíritos o seguinte: por que nós, quando desencarnados, pedimos umas provas assim tão difíceis que quando encarnados achamos que nem vamos conseguir passar por aquela situação de tão complicada? Mas vem cá, por que é que eu pedi um negócio desses, né? A gente pensa assim. E aí Kardec nos explica lá nessa nota. Quando nós estamos sob a influência de ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Então, é muito difícil eu verificar que aquela prova ela tem muito mais um lado educativo e um lado evolutivo, e eu vejo ela com dificuldade. Um lado muito mais penoso, como dizer. E ainda continua, porque seria muito mais natural que fossem escolhidas provas do ponto de vista que coexistissem com os gozos materiais. Ou seja, provas mais amenas, das quais eu entendo que quando estou passando, vou de fato conseguir passar por elas. Mas já na vida espiritual, quando desencarnado, o espírito ele compara esses gozos fugazes e grosseiros da matéria com a inalterável felicidade, o que é dado ao homem entrever e, desde logo, nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Porque quando eu, longe da matéria,
a minha visão, ela é diferente, porque eu consigo ter certeza de que existe uma vida futura, de que eu vou ter a oportunidade de novas encarnações e de novas modificações. Eu sei das minhas vidas anteriores e das minhas faltas anteriores, então a minha consciência ela é tão grande que eu acabo pedindo para passar por essas situações que, quando encarnados, imaginamos que são praticamente impossíveis. Mas aí, meus irmãos, é que entra o Espiritismo, que quando encarnados, ele vem nos explicar: olha, meu amigo, meus irmãos, a vida, ela não é isso aqui agora. Nós estamos apenas numa etapa da nossa vida. A vida, ela é muito maior do que isso. Nós temos um futuro e nós temos um passado. Então, aquelas atribulações, aquelas vicissitudes, elas vão aparecendo na nossa vida e eu sei que eu as escolhi e que, de fato, elas vão ser de forma... vai ser mais fácil para eu conseguir enfrentá-las. Mas, claro, só fazendo uma observação importante, o que não quer dizer que uma pessoa não espírita, que não é espírita, não consiga passar por aquelas tribulações ou vicissitudes da mesma forma que uma pessoa que tem o conhecimento de um espírita. Não é isso que está querendo se dizer. Até Emmanuel, no Consolador, ele nos diz o seguinte, que não existe o ateísmo ou a incredulidade absoluta, que isso é um jogo de palavras do cérebro desesperados nas teorias do mundo, porque muito ligados à matéria, então a gente quer acreditar naquilo que está ali, mas lá no íntimo de todos os espíritos, eles sim se identificam com a ideia de Deus e da sobrevivência do ser. Então, mesmo que aquela pessoa tenha alguma outra religião ou de fato não tenha nenhuma, não acredite em Deus, né? Conforme dissemos, nós temos essa ideia da sobrevivência do ser e a ideia de que sim, Deus existe. Ademais, não vamos nos vangloriar por sermos espíritas. Quantas vezes nós já não escutamos falar, e que de fato é muita verdade isto, que nós, se não tivéssemos o conhecimento do espiritismo, provável que iríamos tomar mais uma vez o mau caminho, iríamos nos extraviar mais uma vez do caminho da lei de Deus. Então, quando Deus ele nos dá a oportunidade do conhecimento através da doutrina espírita, que nos explica e nos diz que esta aqui não é a nossa vida, que estamos passando por uma etapa, através da nossa fé raciocinada, dos ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe e que a doutrina espírita nos explica tão bem e que fica muito mais fácil de nós conseguirmos entender quando nós tomamos esse conhecimento e, de fato, tudo isso clareia na nossa ideia, na nossa cabeça, nós também vamos nos desligando da matéria, vamos vendo quanta coisa na nossa encarnação ela não é importante, vamos tendo certeza de que nós vamos encontrar aquela felicidade inalterável que Kardec nos diz. Quando isso tudo
está acontecendo, diante daquela situação difícil que eu estou passando, é aí que está entrando a minha resignação. E o que é resignar? Através do que eu entendo, o porquê que eu estou passando por aquela vicissitude. Eu vou conseguir suportar de uma melhor forma, não me revoltando, tentando entender o que Deus está querendo me dizer, tentando entender qual é a ideia da mensagem que Deus está nos colocando entre linhas, qual que é a mensagem de educação de Deus. Mas, irmãos, necessário que nós saibamos que na lei de causa e efeito, nem tudo é ruim, claro que não. Existem muitas atitudes boas, pensamentos bons, que nós, ao longo das nossas encarnações, nós vamos seguindo também, porque, claro, nós fomos criados por Deus e Deus é amor. Então, nós temos, sim, amor nos nossos corações. A partir do momento que eu vou seguindo essas atitudes boas, esses pensamentos bons, que eu vou seguindo a lei de Deus, muitas vezes esses efeitos que nós teríamos que passar ou que teremos que passar, eles vão diminuindo, eles vão se tornando menores. Então, por exemplo, lá quando éramos criança, não sabemos trazer a fonte da história, mas quando montando toda essa conversação com os irmãos, nós nos lembramos. É uma história que diz o seguinte: um determinado homem, ele iria vir para a Terra e ele teria que passar por uma situação muito difícil, que era perder a sua mão. E quando ele encarnou, ele começou a seguir todos os preceitos que o Mestre Jesus trouxera quando veio aqui no plano terrestre, seguindo toda a lei do amor, sendo caridoso, humilde, enfim. E ali a sua vida foi passando. E quando chegou o momento em que ele teria que passar por aquela dificuldade, ao invés de ele perder a mão, ele perdeu apenas o dedo. Então, isso, meus irmãos, também é a misericórdia divina. E através da nossa caminhada, dependendo se conseguimos não nos extraviar do caminho, se vamos de acordo com a nossa consciência, de fato, nós conseguimos, então, diminuir essas vicissitudes. Então, a doutrina espírita, como consolador prometido, ela não vem passar a mão na nossa cabeça e dizer que está tudo bem e que nós não vamos mais precisar enfrentar aquela dificuldade. Não, pelo contrário. Ela nos diz o porquê que nós estamos passando por aquela vicissitude. Qual é o motivo? E aí se torna mais fácil de eu aceitá-lo, eu vivenciando aquilo ali, não fugindo, eu refletindo, tentando solucionar. Então, essa é a lei de Deus, a lei do amor. Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, recebido por Chico Xavier, nos traz uma lição que tem por título A Razão da Dor. Raquel, que era uma servidora da residência da Dicusa, estava ali reunida com o Mestre Jesus e com os apóstolos. E ela, então, pergunta a Jesus: Mestre, por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo? Ou seja, por que muitas vezes aquela dificuldade que eu passo, ela é tão difícil, eu me sinto tão aflita com aquilo?
E aí Jesus, com a sua sabedoria, disse: a razão da dor humana procede da proteção divina. Então, meus irmãos, quantas vezes Deus não está nos protegendo, fazendo com que a gente passe por aquela situação que achamos que é impossível de conseguir enfrentá-la? Quantas vezes para que nós não caiamos mais, né? Para que nós não erremos mais. Ele, na verdade, nos protege de nós mesmos. E continua Jesus: a terra é o caminho, ou seja, necessário nós virmos ao plano terrestre. A luta que ensina e edifica é a marcha. Então, como é que nós devemos caminhar? Como é que nós devemos marchar? Através da luta, porque é apenas pela luta que nós vamos aprender. Continua Jesus: o sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Então, quando nós cometemos aquela falta, nós não nos damos conta de muita coisa, a gente não tinha ideia, a gente andava distraído. E aí, quando veio aquela prova que nos acordou, nós nos damos conta. É como, por exemplo, figura de linguagem. Nós entramos numa aprovação como crianças e saímos de uma aprovação como adultos, porque aquela aprovação, ela tem, de fato, expiação, ela tem, de fato, o papel de nos educar. E aí Jesus conta ali para os reunidos uma breve história de que um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou a própria conta um homem comum desde o nascimento. Ou seja, ele iria se tornar o anjo da guarda daquele homem. E ali ele ensinou aquela criança, né, no caso, a se alimentar, a sorrir, a azilar-se nos braços maternos. Ele nunca se afastava do protegido, dia e noite lhe deu as lições da palavra. Afastava-o hora a hora de influências perniciosas ou mortíferas de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para sorvedouro da morte. Então, aqueles espíritos que iriam prejudicar aquele homem, né? Ele retirava, ele não deixava que nada chegasse perto dele, que nada de ruim chegasse perto dele. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso, cruel diante dos interesses alheios. Passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Ou seja, ele não passava por nenhuma dificuldade, ele não passava por nenhuma aflição, ele não tinha nada de ruim, né? De difícil, não é ruim, difícil, porque na verdade é bom, né? Ele não tinha nada de difícil na vida dele, então ele agia do jeito que o aprovera. E aí, quando ele experimentou o primeiro desgosto, ele gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. E ali o anjo da guarda dele, muito aflito, tentava levantar o ideal com bondade, né? Explicando a lei do amor, enfim. E o anjo maior acima do anjo guardião, chegou para aquele guardião e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado, endurecido por excesso de regalia,
se convertesse em aflição. É como ele dissesse assim: olha, meu irmão, deixa que ele está precisando sofrer agora. Ele precisa passar por dificuldades, porque só assim ele vai aprender a ser uma pessoa melhor. E aí, rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz para com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Então vejam, a gente pode tomar essa história como, por exemplo, um pai faz com um filho quando ele está aprendendo a caminhar. Então, aquele pai que enche aquela criança de proteção, que o coloca numa redoma de vidro, né? Se aquela criança, no momento que aquela criança ela vai querer caminhar, vai chegar o momento dela caminhar, e ele vai tirando, digamos, esse livre-arbítrio dela, vai ajuda em todos os momentos. Então, se ela cai, ele impede que ela caia, né? Ela não chega a cair. E ele ajuda para que ela levante, né? Ele fica ali em volta. Claro, ela vai aprender a caminhar, mas vai ser muito mais difícil do que, por exemplo, aquele pai que dá a liberdade para o seu filho. Bom, deixa ele cair e se levantar sozinho. Claro, não estamos falando vai se estrupiar no chão e bater de cabeça. Não, o pai vai ficar observando de fato, né? Mas deixe a criança cair para se levantar, porque é só assim que ela de fato vai aprender a caminhar mais rápido. Então, meus irmãos, como é que nós estamos nos portando diante das nossas vicissitudes, diante das nossas tribulações? Importante sabermos que vicissitude é diferente de dor, é diferente de sofrimento. Eu posso estar passando por uma situação difícil, mas eu vou sofrer, na verdade, na medida em que eu me coloco naquela situação. Será que eu consigo me conformar com o problema? E me conformar com o problema aqui não quer dizer que eu estou inerte ao problema, que eu não estou nem aí para o problema, mas sim no sentido de entendê-lo e tentar resolver da melhor forma possível. O que sabemos que muitas vezes é só o tempo que vai resolver aquela situação. Então, como é que nós estamos nos portando diante do tempo? Será que nós estamos utilizando todos os elementos que a doutrina espírita nos dá a fim de nós conseguirmos nos portar de uma melhor forma, a fim de nós conseguirmos entendê-lo como ele de fato é, a sua mensagem educativa? Será que nós estamos nos dando conta? E qual é, então, o objetivo da minha vida? Será que os gozos da terra, eles são mais importantes do que as coisas da alma? Será que eu dou muito mais valor pelo que eu tenho do que pelo que eu não tenho? Como, por exemplo, assim, queria ter aquela casa de 2 andares, com piscina e não sei mais o quê. Queria ter aquele carro importado, queria fazer aquela viagem, queria ter aquela beleza. Enfim, do que eu pensar, eu tenho um lar, eu tenho uma família, eu tenho a doutrina espírita que está em todos os momentos da minha vida, que tanto nos explica e tanto nos alenta com os ensinamentos do Mestre Jesus. Será que eu estou analisando aquilo que de fato eu tenho? Será que eu estou dando importância para essas questões? Para um ente querido que está precisando de uma palavra, né? Por um transeunte que deseja um sorriso, por um vizinho que requer um bom dia?
que será que eu, de fato, estou fazendo nessas oportunidades que Deus me dá para que eu consiga sanar, talvez, as minhas vicissitudes atuais ou as minhas vicissitudes futuras? Nos dizem os espíritos que Deus, ele não condena os gozos da terra. Se Deus dá a oportunidade de nós gozarmos com bens terrestres, é porque ele entende que são bons, mas ele condena os abusos desses gozos que nós fazemos em detrimento das coisas da alma. Então, o que de fato é importante para mim? E aí, eu deixo três perguntas aos irmãos, talvez duas, que são as seguintes. Será que neste momento eu estou plantando? E aqui, meus irmãos, a minha pergunta é: plantar no sentido de me extraviar do caminho reto? Será que eu estou plantando para ter que colher ainda mais dificuldade no futuro? Ou será que eu já estou colhendo? E se a resposta for, eu já estou colhendo, como é que eu estou colhendo? Qual é a forma que eu estou colhendo? Será que eu sou um seguidor? Será que eu sou... será que eu vivo, de fato, aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou quando aqui veio? É isso, meus irmãos. Muito obrigada. Querida Sheila, obrigada pelas reflexões aí que você nos propõe, obrigada pela tua disponibilidade em vir colaborar com a gente. Sheila, me diga uma coisa, como estão os trabalhos da Corrente Maria Guedes, que você é uma das coordenadoras da corrente, né? Que a gente sabe que é um trabalho voluntário de um grupo de jovens que leva auxílio material para as pessoas que necessitam. Está parado, está andando, como é que está agora? Está andando, sim, sempre, né? Porque sempre, graças a Deus, através da corrente, com certeza, né? Chegam até nós pedidos de pessoas que sempre estão em extrema necessidade. Então, nós sempre estamos recolhendo, né? Pecúnia, a fim de que a gente, normalmente, através de rancho, nós compremos para esses necessitados e aí que ele chega até eles de fato. Então, é isso mais ou menos que a gente faz e com certeza nós sempre estamos precisando. Sempre, nós já deixamos, no caso, o número da conta na outra vez, né? Vamos deixar novamente agora aqui embaixo nos comentários, para quem quiser colaborar. Mas é importante que eu ouvi você comentar que as pessoas, porque se eventualmente você que está nos ouvindo também estiver passando por algum tipo de necessidade, você é muito bem-vindo, porque pelo que a Sheila me contou, não precisa ser uma pessoa que esteja em extrema penúria. Não, nós sabemos que nós estamos passando na pandemia por graves situações, né, materiais. Então, Sheila, fala um pouquinho para a gente como é que essas pessoas que são nossos amigos, nossos conhecidos, até mesmo da casa, podem chegar até você para, enfim, solicitar algum tipo de auxílio. Claro. Só fazendo uma observação antes, na pergunta anterior, me veio à cabeça, mas me fugiu. Nós agora, ultimamente, nós também ajudamos na caravana de visitação aos lares, né? O pessoal que ali trabalha ajudou, mas o Grupo Maria Guedes também deu a contribuição. Só para a gente deixar isso aí certinho. Eu tinha ficado em dúvida se tinha a mãozinha da Corrente Maria Guedes ali na distribuição dos ranchos da caravana ou não. Por isso que eu não toquei no assunto, mas que bom que vocês colaboraram, que bom. Não, com a graça de Deus, tudo certo, conseguimos colaborar com o que de fato eles precisavam. E assim, quem quiser, é só entrar em contato, posso deixar o meu telefone também, é só entrar em contato comigo, pode ser com o Lucas, com o Fábio,
com a Elisângela, né, com a Karina, com qualquer um de nós. Nós estamos sempre abertos, né, para de fato esse bem material chegar até a pessoa que necessita. Claro, ali nós falamos que nós resgatamos pecúnia, né? Mas, no entanto, se a pessoa ela tem alguma outra necessidade... Só um pouquinho, Sheila. Vamos traduzir o que é pecúnia aí, porque de repente tem gente que não sabe. Você é muito letrada, mas conta pra gente o que é pecúnia. Desculpa. Pecúnia é dinheiro. Ufa! Isso, bufunfa. Então, assim, se de fato a pessoa, né, que está em necessidade tem alguma outra necessidade material, nós vamos tentar conseguir sanar aquela dificuldade, mesmo que não seja através do alimento, pode ser roupas, enfim, conforme falamos da última vez, né? A pessoa conversa conosco e aí a gente vai atrás daquilo que precisa. E o importante, né, Sheila, é salientar que esta conversa é particular, secreta, absolutamente discreta. Ninguém fica sabendo de quem foi auxiliado, não tem nada disso, né, Sheila? Exatamente. Não, ninguém fica sabendo, de maneira nenhuma. É só comigo e com a pessoa ou com algum outro integrante do grupo. Então, se você precisar, se você tiver em algum tipo de necessidade e tiver querendo receber esse auxílio, pode entrar em contato inbox mesmo. A gente vai deixar ali algum e-mail, de repente, da Sheila, para você entrar direto em contato, tá? E fica tranquilo que tem a Paz e Amor tem esse braço que é a Corrente Maria Guedes, que tem esse objetivo, então, né, Sheila, de colaborar na situação material também, né? É verdade, é verdade. E não esquecendo que quem quiser colaborar financeiramente com pecúnia, bufunfa, também é convidado, né? Para ajudar, porque é sempre bem-vinda toda ajuda, né, Sheila? É verdade, é isso mesmo, com certeza absoluta. Querida, muito obrigada pela tua participação. E hoje eu vou te convidar para ficar mais um pouquinho aqui com a gente, Claro. porque a gente está num mês de comemoração, no mês da criança, né? Então, nós temos algumas crianças muito queridas e especiais que estão aqui abrilhantando o encerramento do Jesus em Família. E hoje nós temos um astrinho, né, lá da nossa Sociedade Espírita Paz e Amor, da evangelização, que é o Arthur Fernandes da Rosa, filho dos nossos amigos da Mônica e do Rodrigo, que veio aqui participar e olha só o número que ele vai fazer para a gente agora. Então, eu me despeço de todos, agradeço a presença de todos os irmãos e vocês ficam, então, com o Arthur. Tchau. Tchau.